Em 14 de dezembro de 2004, 8 agentes do grupo Jabali responderam a um relato de algo que, aos olhos de qualquer pessoa, pode causar espanto e perplexidade. Embora essa prática tenha existido ao longo da história, hoje em dia é descrita como um ato inumano e desprezível, o canibalismo. Vem tomar um café comigo e eu te conto quem era e o que fez Gumaro de Dios. E aí, Terrófilo, Mauro Plachino aqui. Em 14 de dezembro de 2004, agentes do grupo Jabali testemunharam uma cena violentíssima. O protagonista dessa história era um indivíduo identificado como Humano de Deus, cujo nome verdadeiro era Gumaro de Dios Arias. Dentro da sua residência, ele tinha diferentes pratos e assados feitos com um ingrediente peculiar. Raul Gonzalez, o amante desse Humano de Deus. Gumaro nasceu em 7 de abril de 78 em La Ceiba, no México. Filho de Candelario de Dios e Nana Arias, ele tinha 10 irmãos. Aos 6 anos, sofreu abuso em sua família, o que marcou uma mudança no seu comportamento. Quando ainda era criança, brincava com bonecas e às vezes dizia aos outros meninos que era uma menina. Sentia-se atraído por eles. Também gostava de brincar, de ser um pistoleiro, correndo e gritando: "Sou um garoto mau, mas também sou uma garota má". Na adolescência, sofreu um acidente ao ser atropelado por um caminhão. Depois de se recuperar, continuou a se comportar de maneira estranha. Às vezes, afastava-se e acariciava uma égua. Quando ninguém estava olhando, tinha relações com ela. Além disso, apresentava um leve atraso mental e sofria de esquizofrenia. Falava sozinho e ria sem motivos aparentes. Quando se tratava de trabalhar, era preguiçoso demais. Recusava-se a ajudar no campo, alegando que não queria ser um camponês e preferia ficar deitado sem fazer nada. Frequentemente, à tarde, saía para se embriagar e consumir drogas. As pessoas que o viam comentavam que às vezes ele se comportava como uma mulher e em outras ocasiões como o próprio diabo. Cansado do péssimo comportamento do filho, o seu pai o alistou no exército quando tinha 14 anos, na esperança de que isso o fizesse mudar. Após ferir o subtenente e escapar da prisão, ele retornou à sua cidade natal em Cárdenas, Tabasco. Lá, sua vida tomou um rumo ainda mais sombrio, pois ele se tornou viciado em várias substâncias. No entanto, o ponto mais baixo chegou quando ele abusou sexualmente de seu sobrinho de apenas 1 ano de idade. O bebê ficou gravemente ferido, mas na época a família não sabia quem havia causado esse dano. Somente mais tarde descobriram a verdade quando o próprio Gumaro confessou o crime. Em 2000, ele foi preso e enviado para a penitenciária de Cárdenas. Inicialmente, ele acreditava que estava sendo punido pelo abuso ao sobrinho, mas na realidade sua condenação era por roubo de uma gravadora e 5 camisas. Passou 1 ano e 6 meses na prisão, e após a sua família deixar de visitá-lo, ele decidiu fugir para Chetumal, no estado de Quintana Roo. No entanto, em 2004, sua vida tomou outro rumo sombrio quando um homem o desafiou com um facão. Após ser insultado e ridicularizado, ele conseguiu tomar o facão do homem e o retalhou, deixando-o gravemente ferido no chão. Desde então, ele afirma que o espírito desse homem o atormenta. Após esse caso, ele partiu para uma região chamada Petén, onde vagou até encontrar uma construção onde viveu por algum tempo. Lá, ele conheceu um ancião a quem se referia como o Sábio, que era um velho bruxo maia. A esse sábio, ele fez a promessa de assassinar 3 pessoas de uma vila. Nesse contexto todo, ele também conheceu um jovem de 19 anos chamado Raul Gonzalez. Ele havia desertado do exército do 31º Batalhão de Infantaria após roubar uma arma. Logo, eles se tornaram amigos, compartilhando problemas com álcool e drogas. E essa amizade evoluiu para um relacionamento amoroso. Sem trocarem muitas palavras, encontraram uma palapa abandonada situada próxima à estrada entre Chetumal e Playa del Carmen. Essa palapa fazia parte de um projeto imobiliário destinado a criar um funcionamento residencial.
Como nenhum dos dois trabalhava e não tinham como se sustentar, ocasionalmente iam à cidade e roubavam objetos de valor de algumas casas. Além disso, também se envolviam com turistas que lhes davam dinheiro em troca de relações íntimas. Foi assim que, em 12 de dezembro de 2004, Gumaro de Dios iniciou a sua pior história de terror. Mas antes de eu te contar a história de Gumaro, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo de True Crime e terror todas as semanas. E claro, sempre com muito café. Naquele 12 de dezembro de 2004, Gumaro estava fazendo o que fazia quase sempre, consumindo substâncias ilícitas e muito álcool. Mas uma hora a bebida acabou, e como não tinha dinheiro, lembrou que Raul lhe devia 500 pesos. Assim, foi cobrar a sua dívida, mas Raul respondeu que não tinha como pagar, o que deixou Gumaro furioso. Em meio à fúria, o primeiro objeto que viu foi um cabo elétrico grosso e o usou para bater no seu amante. Quando ele desmaiou, ainda o enforcou, e quando acordou, pediu novamente dinheiro, mas Raul disse que não o tinha. Em um ato rebelde, Gumaro pegou um bloco de concreto e arremessou na cabeça de Raul. No chão, continuou a bater até perceber a sua cabeça estava esmagada. Como ainda se mexia, ele pegou o cabo elétrico e o colocou ao redor do pescoço novamente, puxando com força até que ele parasse de se mover. Naquela noite, eufórico, ele decidiu comê-lo. Pegou uma faca e começou a cortá-lo em pedaços. Cortou-o em pedaços para extrair as suas vísceras e no dia seguinte foi ao mercado e, com pouco dinheiro que tinha, comprou ingredientes para cozinhar. Quando voltou, ligou a grelha e assou o coração, algumas costelas e um rim. Cortou o seu músculo da coxa em filés e também o cozinhou. Após fazer tudo isso, com a gordura em uma frigideira, esquentou tortilhas. Gumaro pegou a outra perna e a cozinhou da mesma forma. Ele também experimentou tiras de carne crua e 4 costelas. Durante todo o fim de semana alimentou-se da carne de Raul. No entanto, o local logo ficou infestado de moscas e o nojo que sentiu ao vê-las fez com que parasse de se alimentar. Foi então que um jovem conhecido como La Parca se aproximou da Palapa. Gumaro recebeu e ofereceu um pedaço de carne. O jovem aceitou, mas logo percebeu que algo estava errado. Ao olhar para o interior, viu restos de um corpo espalhados por toda a parte. Horrorizado, saiu rapidamente dali. O rumor sobre o que havia acontecido se espalhou e os vizinhos se aproximaram para ver. Foi nesse momento que viram Gumaro à luz do dia manipulando as extremidades do cadáver. No entanto, ninguém sabia o que fazer até que um taxista alertou a polícia. Eram 7h40 da manhã de terça-feira, 14 de dezembro de 2004, quando 8 agentes do Grupo Jabali chegaram ao local onde os eventos haviam sido relatados. Ao chegarem, ficaram surpresos e aterrorizados com algo tão incomum. Encontraram Gumaro dormindo ao lado dos restos do cadáver, deitado em uma rede, abraçando o torso putrefato de Raul. Além disso, encontraram parte dos ingredientes usados para cozinhar, uma caixa de cervejas, restos de inalantes e uma escova de dentes cheia de sangue e pedaços de carne crua. Nesse momento, um agente o levantou e o algemou. Segundo relatos, ele parecia um animal, quase como um homem primitivo. A história logo ganhou destaque nos noticiários e nas manchetes dos jornais por todo o país. Em uma entrevista, ele disse: "Me ocorreu a ideia de retirar tudo de dentro, o coração e as costelas. Tinha um gosto bom, parecia carne de cordeiro. Por isso comi o rim e só deixei a pele, pois estava muito dura." Após a sua prisão, ele aceitou as acusações que lhe foram imputadas e não demonstrou nenhum arrependimento pela sua conduta. Afirmou, inclusive, que nunca se arrependeu de nada e sempre teve curiosidade de provar carne humana. Gumaro foi transferido para o presídio de Playa del Carmen, onde os demais detentos se recusaram a compartilhar uma cela com ele. Gumaro de Dios causou terror na penitenciária. Ele era descrito como um sujeito agressivo e, em uma ocasião, chegou a cortar parte da sua orelha esquerda para comê-la, alegando que sentia a falta do sabor de carne humana.
Meses depois, ele ameaçou o cozinheiro da prisão, pois os alimentos preparados por ele não tinham sabor. Durante a sua estadia, ele era temido por todos. Mesmo quando jornalistas e psiquiatras o visitavam, ele se apresentava orgulhosamente como o canibal. Para controlar o seu comportamento, começaram a administrar tratamentos antidepressivos e sedativos, fazendo-o dormir por longos períodos. Em 20 de março de 2007, um juiz decidiu transferi-lo para um centro de reabilitação no estado de Morelos, considerando-o um doente mental. Lá, ele foi submetido a estudos psicológicos e psiquiátricos que revelaram que ele sofria de esquizofrenia paranoide. Essa condição é diagnosticada em pessoas que têm delírios constantes acompanhados de alucinações auditivas, perturbando totalmente a sua percepção de mundo. Gumaro mencionou que ainda estava em busca da sua terceira vítima e aparentemente já havia encontrado um preso que, segundo as suas palavras, fazia o seu sangue ferver. Ele afirmou que, cumprindo a sua promessa, o sábio lhe daria o que havia sido prometido a ele e viveria até os 150 anos. Exames realizados na prisão revelaram que Gumaro sofria de síndrome de imunodeficiência adquirida. Assim, em 11 de setembro de 2012, ele morreu no Hospital Geral de Chetumal, aos 34 anos. E aí, você conhecia a história de Gumaro Arias? Conhece outra história de assassinato e canibalismo? Me conta aqui nos comentários. E caso não conheça, temos outro vídeo sobre um caso como esse. Para acessar, só clicar nesse vídeo aqui e conhecer a história do Homem Cinzento. Um ótimo True Crime para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!